Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Em um mundo onde a ciência e a filosofia frequentemente se cruzam, surge uma questão que desafia as fronteiras do entendimento humano. Nosso universo é fruto do acaso ou do propósito? Vamos explorar o que a genética e o mundo quântico têm a nos dizer sobre a possibilidade de um designer inteligente. O DNA é a molécula mais complexa e informativa já descoberta, contendo bilhões de instruções. Ele age como um software biológico que governa todas as formas de vida. Em 1953, Watson e Crick descreveram sua estrutura, mas o que eles realmente revelaram foi algo mais profundo: a assinatura de uma mente. Um código como o DNA não pode surgir do acaso, como Richard Dawkins, famoso ateu e evolucionista, admitiu, que a biologia é o estudo das coisas complicadas que dão a impressão de terem sido projetadas para um propósito. Se encontrássemos um código de computador tão complexo quanto o DNA, jamais diríamos que ele surgiu ao acaso. Por que então deveríamos acreditar que a molécula da vida surgiu sem uma mente por trás dela? Enquanto a genética revela o código da vida, o mundo quântico desafia nossa compreensão da realidade. Nele, partículas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, e a observação parece moldar o comportamento dessas partículas. Isso levanta uma questão fundamental: a consciência afeta a realidade física? O ganhador do Nobel, Eugene Wigner, um físico famoso, afirmou: foi impossível formular as leis da mecânica quântica de uma maneira totalmente consistente sem referência à consciência. Esse comportamento estranho sugere que o universo pode estar conectado a uma mente consciente. Alguns cientistas, como Paul Davies, um agnóstico, reconhece isso. O ajuste fino do universo é tão impressionante que parece que alguém ajustou as constantes da natureza para nos permitir existir. Será que o mundo quântico está apontando para a presença de um designer inteligente? Mesmo os cientistas mais céticos admitem que existem limites para o que podemos explicar. O físico ateu Sam Carroll afirmou: há questões profundas sobre a existência que talvez estejam além da ciência. Stephen Hawking, apesar de rejeitar a ideia de Deus, declarou que o fato de o universo obedecer às leis matemáticas parece não fazer sentido sem um Criador. Essas reflexões indicam que a ciência, apesar de poderosa, não consegue fornecer respostas completas sobre a origem do universo, da vida e da consciência. O designer inteligente, por outro lado, oferece uma explicação, ao meu ver, que une o propósito ao mecanismo. O designer inteligente não rejeita a ciência, pelo contrário, ele usa os próprios dados científicos para mostrar que a ordem, a complexidade e o propósito que vemos na natureza aponta para uma mente criadora. O geneticista Francis Collins, líder do projeto Genoma Humano e ex-ateu, afirmou: quando você examina a complexidade da vida e o ajuste fino do universo, torna-se quase impossível não acreditar em um Criador. Collins não está sozinho. Cientistas de diversas áreas, de Anthony Flew a Fred Hoyle, mudaram suas perspectivas ao se depararem com a evidência de ordem e propósito. A genética, o mundo quântico e a própria estrutura do cosmos apontam para algo além do acaso. Mesmo os cientistas materialistas reconhecem que nossa compreensão é limitada diante da complexidade do universo. Albert Einstein disse: o mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível, e se a mente por trás de tudo isso for o design que tanto procuramos. A pergunta não é se há evidência de design, mas se estamos dispostos a reconhecê-las. Aqui estão alguns exemplos de fenômenos no mundo quântico que podem ser interpretados como evidência de um designer inteligente e intencional. O
fenômeno. As constantes fundamentais do universo, como a constante de Planck e a carga do elétron e a constante gravitacional, possuem valores incrivelmente específicos. Pequenas alterações em qualquer uma delas resultariam em um universo incapaz de sustentar a vida. O mundo quântico é sustentado por leis matemáticas que parecem projetadas, como nós falamos do físico Fred Hoyle. No mundo quântico, partículas como elétrons existem em estados de superposição, ou seja, em múltiplos estados simultaneamente, até serem observadas. O ato de observação colapsa a função da onda, forçando a partícula a assumir um único estado definido. Isso sugere que a consciência está intimamente ligada à existência da realidade física. Quem ou o que observa ou sustenta o universo quando os humanos não estão olhando? Alguns argumentam que apenas uma consciência transcendente poderia servir como observador universal. Quando duas partículas estão emaranhadas, suas propriedades permanecem conectadas instantaneamente, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica, à distância. Esse fenômeno desafia a visão materialista de um universo desconectado e sugere uma realidade profundamente interconectada. A precisão e o propósito dessa interação apontam para uma coordenação inteligente por trás das leis naturais. No mundo quântico, não é possível medir simultaneamente com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Esse limite não é devido a falhas experimentais, mas é intrínseco à natureza quântica. Isso sugere que há uma camada de realidade além da nossa compreensão direta, como se a máquina do universo fosse projetada para não ser totalmente desvendada. Esse véu de mistério é consistente com a ideia de um designer que opera além do espaço-tempo. Mesmo no vazio do espaço, partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente devido às flutuações quânticas. Essas atividades é a base para a existência do universo, já que as partículas reais surgem do vácuo quântico. Isso demonstra um sistema auto-organizado incrivelmente preciso, onde a energia flutuante cria matéria. A questão permanece: quem ou o que deu origem a essas leis que governam o vácuo? A força nuclear forte mantém os prótons unidos dentro do núcleo, apesar da repulsão eletromagnética. Se fosse um pouco mais forte ou mais fraca, átomos estáveis não existiriam e, consequentemente, a vida também não. A precisão dessa força aponta para um ajuste intencional, como se fosse projetada para permitir a existência de elementos essenciais à vida. Partículas quânticas como fótons e elétrons podem se comportar como partículas ou ondas, dependendo do contexto experimental. Elas decidem seu comportamento de forma aparentemente consciente. Esse comportamento flexível desafia explicações materialistas e sugere que há mais intencionalidade e propósito nas partículas do que conseguimos entender. O mundo quântico desempenhou um papel crucial na expansão inicial do universo. Sem flutuações quânticas durante o próprio Big Bang, a matéria não teria se aglomerado para formar estrelas, galáxias ou planetas. As condições quânticas iniciais foram tão perfeitamente ajustadas que sugerem um planejamento deliberado. Stephen Hawking chegou a afirmar que o universo e as leis da física parecem ter sido projetados para nos permitir existir. Os fenômenos quânticos demonstram um universo profundamente ordenado que opera sob leis matemáticas precisas, mas ao mesmo tempo misteriosas. Esses processos sugerem mais do que mera aleatoriedade. Eles apontam para uma intencionalidade, propósito e um ajuste fino impossível de ser explicado apenas pelo acaso. Quando combinamos essas descobertas com a interconexão da consciência e a estrutura matemática do universo, o designer inteligente emerge como a explicação mais congruente. O físico John Polkinghorne afirmou: o universo parece se organizar de uma maneira que clama por propósito. E se você gostou, se inscreva no canal.